a mais um Expresso Israel. Eu sou a Anita Efraim. Como todas as semanas, estou com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Tel Aviv, que vai trazer os principais assuntos da semana aqui no Expresso Israel. A gente passa a semana em Israel a limpo em mais ou menos meia hora. E aí, Dani, tudo bem com você? Tudo ótimo. A gente teve mais uma semana bem complicada e agitada por aqui, né? Israel está realmente bem movimentada no quesito política, mas vamos lá, vamos ao primeiro assunto, que não é um assunto muito feliz, mas, Dani, você escreveu um texto essa semana no site do IB, fazendo um paralelo entre o que aconteceu na Cisjordânia e a série Falda, né? Meio um Falda da vida real, porque acabou que essa última temporada de Falda, a quarta, passa muito em Jenin, que é onde está o foco do conflito agora, e a gente teve uma sequência de fatos. Eu vou resumir e aí você entra mais ou menos em cada um deles. Então, a primeira coisa que aconteceu, que o seu texto descreve melhor, você escreveu em cima do laço desse acontecimento, foi que teve uma operação do exército de Israel em Jenin para neutralizar terroristas, é o termo, né? Para achar terroristas da Jihad Islâmica. Só que os agentes infiltrados de Israel foram encontrados. E aí o que aconteceu? Falda, que quer dizer caos. Aconteceu um caos, um confronto, e morreram 4 palestinos. Você vai entrar nos detalhes. Teve militares israelenses feridos, outros palestinos feridos. No dia seguinte veio uma retaliação, um atentado terrorista perto de um assentamento judaico na Cisjordânia chamado Eli. Depois, você vê o círculo de violência se perpetuando, veio um pogrom judaico contra palestinos, então israelenses, colonos israelenses colocaram fogo em veículos, casas, comércios, e o círculo de violência vai se perpetuando. Conta um pouco mais detalhadamente para a gente, Dani, esse Falda da vida real que aconteceu em Israel essa semana. Pois é, eu até falei no meu texto que eu assisti Falda a primeira temporada, depois assisti um pouco menos. Essa de Jenin eu nem assisti. Por quê? Porque eu fico com o estômago meio assim, nervoso, porque é uma coisa que a arte imita a vida, né? E aí, no final das contas, a vida imita a arte também, né? Quer dizer, essas coisas que a gente vê no Falda pode parecer muito divertido e, oh meu Deus, né, é uma ficção, né, policial, digamos assim. Só que eu fico meio nervosa porque eu sei que isso acontece na vida real e eu não sei se eu quero ficar vendo ficção de uma coisa que na vida real já é tão complicada e tão triste, né, digamos assim. Então, o que aconteceu foi justamente isso. Você contou né, você fez um resumo. Acho que o que está acontecendo em Jenin, na Cisjordânia, nesse momento, não acontece há 20 anos. Acho que as pessoas têm que entender também que Falda e está acontecendo isso, tá, não sei o que, não sei o que. É normal, sempre acontece isso lá na Cisjordânia. Não é verdade. Tem momentos que tem mais violência na Cisjordânia, tem momentos que tem menos violência na Cisjordânia, e a gente está num momento de muita violência. E num momento que realmente pode ser comparado com 2002, no auge da segunda intifada. A intifada foi uma revolta popular palestina contra Israel que durou de 2000 até 2004, 2005, e 2002 foi o auge, principalmente com o que aconteceu em Jenin também. Houve também uma batalha campal em Jenin. Israel fez uma operação muito forte, uma espécie de guerra, batalha campal em Jenin em 2002 também, que foi muito criticada internacionalmente. Aqui em Israel é muito venerada. Eu não estava aqui em Israel naquele momento, então eu só escutei as críticas. E aí, quando eu cheguei aqui em Israel, entendi que os israelenses amaram aquela operação, acharam que ela foi ótima. Foi, na verdade, o ponto inicial do fim da segunda intifada, né? Foi quando realmente Israel foi lá, pegou as armas dos militantes lá, dos terroristas lá que estavam enviando, principalmente eles, de Jenin, enviando terroristas para se explodir ônibus, explodir restaurantes, bares dentro de Israel. A gente não lembra que de 2000 até 2004, mais ou menos, foram 1.000 israelenses mortos em ataques terroristas que eram quase diários, em um ônibus, no meio da rua, restaurante, bar,
todo dia tinha ataque terrorista, morre 1, morre 10, morre 20, morre 3, né? Então isso aí levou Israel a uma turbulência, e Jenin era o local principal. E não é nem Jenin, é o campo de refugiados de Jenin. O campo de refugiados de Jenin é um lugar especial dentro de Jenin, que seria como, sei lá, aqui no Rio, eu diria talvez o Complexo do Alemão, não sei exatamente onde que está nesse momento o foco também do tráfico de drogas e da violência. Do crime organizado. Do crime organizado no Rio de Janeiro, é mais ou menos por aí. É um lugar onde tem poder paralelo, tá? Que nem a própria autoridade palestina entra lá e consegue lidar, muito menos os israelenses, né? Então, Jenin voltou à tona como ser esse local de foco de envio de terroristas, de organização e logística de terrorismo, e a gente começou a ver esse aumento do terrorismo no ano passado. Na verdade, em 2021 já tinha começado, mas 2022 foi um ano com muitos ataques terroristas, tá? E 2023 já está novamente alcançando recordes também. E o foco na Cisjordânia é Jenin. A faixa de Gaza, os palestinos da faixa de Gaza não conseguem entrar em Israel porque existe uma barreira, né? Então, em geral, o conflito com a faixa de Gaza são aqueles ataques aéreos, né? A gente chama daqueles foguetes, daqueles mísseis que Gaza lança em Israel. A cada ano, a cada 2 anos, existe um conflito entre a força aérea principal, né, principalmente a força aérea israelense, e esses ataques aéreos. O Jenin é outra coisa. Jenin não é faixa de Gaza. Jenin é na Cisjordânia, no norte da Cisjordânia, perto da Galileia, tá? Que é outra coisa. Lá não tem ataques aéreos, não tem foguetes. É importante. As pessoas às vezes não sabem nem que existe a diferença entre. Sim, claro. Uma palestra, o cara falando, eu pensei que a Gaza e Cisjordânia era a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas nem sabem a diferença. A faixa de Gaza fica no sul, na fronteira com o Egito, o conflito é aéreo, né? Nos últimos 20 anos, e a Cisjordânia não. A Cisjordânia é afastada da faixa de Gaza, não existe uma ligação territorial entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tá? E aí a Cisjordânia é outro território que é mais para o norte e chega inclusive até a Galileia, passando por Jerusalém, um pouquinho para o sul, mas é longe da faixa de Gaza. Então, o Jenin é o centro logístico, então, do terrorismo palestino, que não é todos os palestinos, é uma minoria que acha que lutar contra Israel tem que ser luta armada, né? Tem que ser luta através de matar israelenses e civis ou não civis, tanto faz. É uma ideologia bem wahhabista, né? Uma ideologia bem que a gente sabe de filmes também, que, na verdade, estereotipam também os muçulmanos, mas existe uma minoria muito pequena, mas que acabam traçando a realidade, né? Dani, eu acho que é importante, né? Mais do que focar no noticiário atual, porque é isso, né? Tem um resumo, é mais violência, 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 mas falar também que um grande problema, e você tem reforçado isso muito, é como esses grupos paralelos têm crescido no vácuo, suposto vácuo, deixado pela autoridade palestina. Mahmoud Abbas, que está no poder há muito tempo, está cada vez mais velho, mais enfraquecido, mais sem poder, e é nessa esteira que surge o fortalecimento da Jihad Islâmica e também a Cova dos Leões, né? Que são esses grupos paralelos. A Cova dos Leões, o próprio Hamas, que está cada vez com mais força na Cisjordânia também. Nesse caso, por exemplo, o Hamas está envolvido. Né? Não só em Jenin, que o Hamas tem fortaleceu muito também na Cisjordânia, como o que a gente vai falar depois do atentado que teve em Eli. O atentado que teve em Eli no dia seguinte, porque agora, traçando assim uma linha temporal, então a gente teve essa batalha campal em Jenin, que você contou, que entraram soldados israelenses que a gente chama de Mista Aravim, são soldados acampando, como é que chama? Tá vestido... Me fugiu o termo agora. A paisana. E também, que está vestido a paisana, civil. Dani, a paisana. A campana, eu ia falar, meu Deus, molho a campanha. Soldados vestidos, na verdade, a paisana, meio que fingindo que são membros da comunidade, porque eles tinham já
eles não estavam buscando qualquer célula terrorista, eles tinham informações já da inteligência israelense de especificamente um lugar onde estava sendo pensado e organizado um atentado terrorista. Então, eles foram lá para pegar essas pessoas que estavam fazendo essa organização, segundo o Exército, daí informações, né, do Exército israelense. E aí eles foram pegos, como você contou, quer dizer, foram identificados, né? E aí começou um tiroteio, outros ficaram feridos, tá? E aí veio o que, na verdade, não acontece também há 20 anos, né? Novamente, o que está acontecendo agora na Cisjordânia não é normal, tá? Não é normal. Uma coisa que realmente a gente está de novo com esse fantasma da intifada novamente em Israel. Veio um helicóptero Apache, né, israelense, e atirou em volta dos veículos israelenses que estavam lá para tentar resgatar as tropas israelenses e conseguiram resgatar, não morreram nem os soldados, foram para hospitais, são feridos, etc., mas não morreram. E pela primeira vez, então, teve um helicóptero atacando de cima, né, grupos palestinos. Isso aí realmente não existe há 20 anos, tá? E aí, no dia seguinte que isso aconteceu, como retaliação, aquela coisa, a retaliação da retaliação, como você falou, o círculo vicioso, né? Como retaliação, houve no dia seguinte, próximo a Jenin, não muito longe, também no norte da Cisjordânia, 2 atiradores palestinos identificados com o Hamas, inclusive parece que eles receberam realmente as armas diretamente do Hamas, chegaram num posto de gasolina onde tinha pessoas não só colocando gasolina, como também no restaurante do posto, né? O posto tinha um restaurantezinho, tem um cara no restaurante, um Hummus Elial, o restaurante de hummus, lá no posto de gasolina, que fica próximo à entrada de um assentamento chamado Eli. Então, esses 2 chegaram lá, mataram um cara que estava na entrada do assentamento, depois foram para o posto de gasolina, começaram a atirar para todo quanto é lugar, mataram uma pessoa que estava lá colocando gasolina, depois entraram no restaurante, atiraram e mataram mais 2 pessoas. Quer dizer, foram 4 israelenses, cidadãos israelenses, colonos, mas são cidadãos israelenses, né, que foram assassinados por esses 2 atiradores palestinos identificados com terrorismo mesmo, né? Não é qualquer um, não é novamente, não é lobo solitário. Dessa vez não foi lobo solitário, porque às vezes a gente tem atentado de lobo solitário, aquele cara que fica com raiva que alguma coisa aconteceu, né? Foi incitado contra Israel na televisão, nas redes sociais, não sei o que, pega uma faca e vai lá e tenta matar alguém. Isso é um lobo solitário. Nesse caso, não. Nesse caso, são pessoas identificadas com grupos terroristas que receberam armas para fazer um atentado à arma com bala e tudo. Então, não é lobo solitário. Essa é a imagem que a gente está vendo do lugar onde aconteceu esse atentado. Pois é. E aí entra aquela coisa, né? Como foi na entrada de uma colônia e os 4 que foram mortos são israelenses que são colonos, que a gente chama de colonos, né? Tem vários nomes. Aqui em Israel eles chamam completamente diferentes, enfim. Alguns palestinos dizem que eu, que estou aqui em Tel Aviv, sou colona também. Quer dizer, cada um tem sua narrativa, né, sobre esse conflito. Mas esses 4 que estavam lá do lado do assentamento de Eli são realmente israelenses que moram na Cisjordânia, tá? E que, segundo a comunidade internacional, é ilegal eles morarem lá, tá? Mas eles moram lá e tem gente do próprio governo que é a favor que eles morem lá. Tá? Tem gente não só que é a favor que eles morem lá, mas que querem que mais israelenses morem lá. E a autoridade palestina diz que essas colônias, esses assentamentos, são o principal obstáculo à paz entre israelenses e palestinos. Eu não sei se é o principal obstáculo à paz, não. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Mas certamente as colônias, pelo menos nos últimos 20 anos, foram elevadas ao patamar de pior obstáculo israelense à negociação de paz. Novamente, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas esse é como os palestinos veem as colônias hoje em dia, né? E os próprios israelenses, eu morando aqui em Israel, eu não me lembro de ter conhecido nenhum israelense. É claro que eu moro no centro de Israel, eu estou lidando com uma comunidade, as pessoas com quem eu falo são mais progressistas, são menos não são de direita extremada, né? Eu estou aqui na área de Tel Aviv, mas eu não me lembro de ter falado com ninguém sobre esse assunto
e ter ouvido do tipo, tem que ter mais colônia mesmo. Não, só escuto esses colônios, não sei o que eles estão fazendo lá, eu odeio esses colonos. Os israelenses não gostam, em geral, da existência de colônias na Cisjordânia. É claro que vai ter gente que vai escutar isso aqui agora e vai falar, não é verdade, tem muitos israelenses que é a favor. Tem muitos israelenses que é a favor também. Mas os números, quando você se fala de números, você vê que toda vez que tem uma pesquisa, a maior parte dos israelenses não gosta da existência desses colonos lá, não só por ideologia, por achar que a Cisjordânia tem que ser um Estado palestino, né, junto com a faixa de Gaza, mas também por achar que o fato deles estarem lá coloca em perigo soldados israelenses que têm que ficar fazendo a babysitter deles lá, entendeu? E tem que tentar fazer com que não tenha esse tipo de ataque e gente morrendo lá. E esses soldados são soldados do povo inteiro, de gente que mora aqui em Tel Aviv, que mora em Haifa, são filhos de 18 anos das pessoas, entendeu? Então, são colocadas em perigo para fazer segurança desses colonos que estão lá. Tá? Agora, é tudo muito complicado. Indo para a terceira etapa do círculo dessa semana, e aí eu vou colocar uma foto bem impactante, assim, que foi esse pogrom judaico que foi feito. O que isso quer dizer? O que é esse termo pogrom judaico que a gente fala, né? Pogrom era o que sofriam, era o sofrimento imposto aos judeus na Rússia czarista quando eles queriam expulsar os judeus, né? Então eles queimavam comércios. E aí os colonos, como retaliação desse atentado, foram para essa etapa que já tinha acontecido antes. Então essa foto já que tinha vocês acontecido estão em fevereiro, Isso sim, novamente. Por que eu digo que isso não é normal? Tá? Porque é a resposta que os próprios colonos, e não são todos, porque eu conheço várias pessoas que moram na Cisjordânia e não fariam isso. São um grupo de colonos que eles chamam de jovens da colina, tá? E seus apoiadores, grupos de colonos que são radicalizados, tá? Assim como tem os militantes palestinos radicalizados de Jenin, eles são radicalizados em achar que a Cisjordânia faz parte da terra de Israel e é nossa, dos judeus, né? Nem israelenses, que Israel é um conceito um pouco, para eles não faz menos importante. Deus deu aquela terra toda para os judeus, então eles não gostam dos palestinos lá, não querem os palestinos lá, então eles, na hora que algumas pessoas deles são mortas, eles têm saído, já é a segunda vez que eles saem para cometer atentados, pogrom é essa coisa, destruir propriedade pública, foram 30 carros que foram incendiados, 30 casas incendiadas, de 60 carros incendiados, eles foram lá meio que de vingança pela morte desses 4 israelenses nessa posto de gasolina em Eli, e tacaram terror. Dani, vale dizer que os próprios soldados israelenses também ficam em risco nessa situação, porque eles vão lá para tentar parar, conter e são alvo. Porque eles têm que conter não só os palestinos, como eles têm que conter os próprios israelenses, né? E são atacados por esses próprios colonos radicalizados, que não gostam também do exército, eles acham que o exército é muito frouxo, entendeu? Que eles estão fazendo a coisa certa lá e não tem que parar com eles não, tal e tudo. E já tinha acontecido um pogrom desse em fevereiro, em circunstâncias parecidas. Tinham 2 israelenses sido mortos, 2 irmãos israelenses numa estrada, foram mortos a queima-roupa, estavam no carro, vieram os palestinos, mataram, e aí foi um bando de colonos também e tacaram terror numa cidade chamada Hawara. Desse caso, não foi em Hawara, foi uma outra cidade, que eu esqueci o nome agora, Turmas, uma coisa assim, que aqui, ó, Turmus Aya, tá? E, na verdade, assim, em Hawara foi pior, porque morreram civis. Nesse caso, morreu também um cara um policial israelense não sabia que era quem contra quem e atirou no cara, e também triste, horrível, triste. Não foi nem, acho que foi um policial, não foi nem um soldado. Mas, assim, o que a gente vê, resumindo tudo, é que está muito perigoso nesse momento, está aumentando o ciclo de violência, de vingança contra vingança contra vingança, porque essa coisa de colocar fogo lá nessa cidade amanhã vai ter uma vingança de novo, entendeu? Contra isso que aconteceu nessa cidade. Quer dizer, então, você começa o ciclo de violência e você não tem como terminar,
fica difícil você terminar isso, você acabar, botar um ponto final nessa violência, né? Então, Dani, eu acho que muitas vezes a discussão se detém a quem começou. A gente não tem que ficar olhando para quem começou, a gente tem que olhar em como isso vai acabar. A gente precisa quem começou, a gente pode chegar a 100 anos atrás. Quem começou, a gente pode chegar 2000, antes talvez. mesmo da criação do Estado de Israel. Depende da narrativa de quem está falando também. Entendeu? Cada um tem uma narrativa histórica, cada um conta essa história completamente diferente. Tá? Então, esse negócio de quem começou é absolutamente ridículo, entendeu? Então, o que eu acho importante é a gente ter ideia de que existe aqui um ponto de ebulição que está chegando a um ponto que talvez haja aí realmente uma convulsão bem maior na Cisjordânia da maneira como a gente viu há 20 anos atrás. Muita gente diz que realmente vai ter uma nova intifada, muita gente está pedindo para o exército israelense fazer uma grande operação lá. E eu vou terminar com uma coisa terrível, que foi, na verdade, eu acabei de ler isso agora, que o nosso querido ministro de Segurança Nacional, que é pró-colono, pró-violência anti-palestino e tal e tudo, foi lá fazer se encontrar com colonos na Cisjordânia, desses assim mais radicalizados, e falou, eu vou até coloquei aqui o que ele falou. Ele falou: a terra de Israel deve ser colonizada e uma operação militar deve ser lançada. Temos que demolir edifícios e eliminar terroristas, não um ou dois, mas dezenas ou centenas, e, se necessário, milhares. Porque só, afinal de contas, só assim vamos nos manter aqui, fortalecer o controle e devolver segurança aos moradores. A terra de Israel para o povo de Israel, e estamos apoiando vocês. Quem falou isso foi o ministro de Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que é o ministro mais radical e mais pró-violência e pró-terrorismo. Se ele não fosse ministro, ele estaria lá cometendo esse pogrom. Eu não tenho a menor dúvida de que ele, se não estivesse lá, iria apoiar, assim como ele está apoiando de dentro do próprio governo. E, para terminando totalmente mesmo, disso tudo, foram detidos 3 colonos. Detidos. Só que a gente não sabe aonde vai. Em Hawara, todos os 100 detidos foram soltos. Quer dizer, existe aí uma vista grossa que as ONGs de direitos humanos, você não precisa nem ser ONG de direitos humanos para ver vista grossa do governo israelense em relação aos seus próprios terroristas, seus próprios militantes radicais. A gente não quer falar a palavra terrorista? Judeu terrorista? Não. Então, não vamos falar. Mas a gente vai falar que são pessoas que cometem pogrom, e se fosse o contrário, estariam todos agora presos. Sem dúvida. Dani, nos estendemos bastante nesse assunto, então a gente vai rapidinho passar por um assunto bem esquisito, que é uma revolta de drusos nas colinas do Golan. Eu vou pedir para você resumir para a gente o que está acontecendo, mas é uma história para lá de esquisita. Estou colocando aqui na tela para todo mundo ver que teve realmente uma revolta popular por causa de energia eólica. Conta rapidinho para a gente essa história. Pois é, essa bandeira aqui não é LGBT, não. Essa bandeira é a bandeira dos drusos, tá? O ótimo seguinte, esclarecimento. Só para deixar claro. Cara, depois que tudo estava acontecendo, Jenin, e a confusão em Eli, e pogrom e tal, não sei o quê, no dia seguinte estoura uma confusão nas 4 aldeias drusas que tem nas colinas do Golan, né? As colinas de Golan, que falam em português, eu vou falar como se fala em hebraico, nas colinas do Golan, essas colinas que, na verdade, foram capturadas, né, ou conquistadas por Israel da Síria na Guerra de 67, que foram, na verdade, já anexadas a Israel, né? Elas incluem 4 aldeias drusas, que tem algumas pessoas lá que não se importam de ser israelenses, mas tem muitas pessoas lá que se consideram sírias, não são palestinos e não são muçulmanos, tá? A gente está falando de drusos que não são muçulmanos e também não são palestinos. É outro conflito, então, por favor, não vamos confundir também essas coisas. E essas aldeias que ficam lá, elas, em geral, são meio calminhas, tem muitos turistas que vão lá, os drusos, inclusive, vão para o exército israelense, tem uma coisa assim diferente, o relacionamento de Israel com os drusos é bem diferente do que com os muçulmanos, ou com os árabes em geral, os árabes muçulmanos, né? Mas parece que os drusos eles estão cada vez mais se identificando com os palestinos, se identificando com a minoria
com a minoria árabe israelense, e eles têm uma coisa também de que eles, se há governo, não sou contra. Né? Aquela coisa tipo assim, deixem a gente em paz aqui, a gente não quer nem dizer que é israelense, nem dizer que não é, e, apesar de que eles têm todos os serviços públicos, que nem israelense, todos os direitos, tal, e tudo, mas meio que deixa a gente aqui, não se mete com a gente. E o que aconteceu foi que, há algum tempo atrás, um grupo de próprios drusos resolveram que eles queriam construir um campo de turbinas eólicas, né, para ter energia verde nas colinas do Golano. Eles, inclusive, se identificaram, se inspiraram em projetos iguais que estão sendo nas colinas do Golano, na fronteira, né, na parte síria. Né? E aí já tem um projeto que já dura uns 2 anos, e agora, quando começaram realmente a construir essas turbinas, explodiu essa confusão aí que a gente está vendo, que, a princípio, né, disseram que foi por causa de somos contra as turbinas eólicas, mas por que são contra as turbinas eólicas? Aí veio a parte esdrúxula, né, alguns líderes da comunidade drusa, que enfim, têm as ideias deles, não são aquelas pessoas muito assim, ciência, mais ou menos, uma coisa meio, né, ideias assim, religiosas, e sei lá, tem algum tipo de influência de não sei de onde, mas eu vi numa entrevista na televisão um líder druso falando não, porque essas turbinas são ruins para como é que chama? Fertilidade masculina. Essas turbinas ficam rodando e aí diminui a fertilidade masculina. Chegou a esse ponto a ideia de que não, temos que ir contra as turbinas eólicas. E porque faz mal para a natureza, e faz mal para não sei o quê, e faz mal para a fertilidade, um montão de coisa que, obviamente, não é verdade em termos científicos, né? E essas turbinas vão gerar, talvez sejam construídas no final, energia verde para os próprios comunidades drusas, vão gerar dinheiro, porque os fazendeiros que estão alugando o lugar onde vão ficar cada turbina estão ganhando o maior dinheiro do aluguel do local deles, mas provavelmente os fazendeiros que não alugaram começaram a boicotar, né, que é contra o cara que recebeu o contrato, não foi a gente, e aí começou a aumentar e entrar no meio essa coisa de que a gente não gosta de Israel, a gente não gosta do que Israel faz com palestinos, a gente não sei o que explode isso. Tá? Então, o governo está tentando se reunir com os líderes drusos para tentar baixar a bola e tentar identificar a base dessa confusão aí. Por quê? É por causa de turbina? Ou porque realmente vocês não gostam de Israel? Por que agora resolveu explodir isso? Enfim. Será que também, ventilando assim, nem quero entrar nesse assunto, mas também não tem um temor pela redução da democracia, por as minorias estarem sendo menos observadas nesse novo sistema, nesse novo governo? Uma possibilidade que pode ter entrado na conta. Eu acho que a retórica desse novo governo não ajuda. Não ajuda. Realmente, eles citam também a lei da nacionalidade, né, que teve uma lei que passou algum tempo atrás, e não foi nesse governo, mas que identificou Israel como um Estado judaico e que os judeus são mais importantes. Não exatamente assim, mas tipo assim, parece... de uma forma assim um pouco não clara, identificando quem não é judeu como meio que cidadão de segunda classe aqui em Israel. Então, acho que isso pode ter... O que mudou? Talvez isso tenha sido o estopim para algo que já era um problema. Não sei, também pensando aqui. Com certeza, com certeza. E para a gente fechar, Dani, ele é o nosso assunto, que é o novo representante da Ordem dos Advogados de Israel no Comitê de Escolha de Juízes. É isso, falei certo? Foi difícil. Não, você falou que está certo, ele é o novo presidente da organização da Ordem dos Advogados de Israel, né? Mas ele não é que ele vai ser o novo representante. Ele vai ser o novo representante, mas ele tem como escolher mais 2. Ele é o cara que vai representar, junto com mais 2 advogados que ele vai poder indicar. Tá? Por que a gente está falando da Ordem dos Advogados? O nome dele, Amit Becher. Amit Becher. Tá? Por que a gente está falando dele? Quem interesse quem vai ser o novo presidente da Ordem dos Advogados? Menor interesse, ninguém está menor aí. Só que a gente está falando de um ano em que a gente está falando de reforma judicial desde o começo do ano,
que os aliados do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu querem passar uma reforma judicial que pode diminuir a força da Suprema, né, diminuir o poder da Suprema Corte, do Poder Judiciário, e está tendo uma briga por cada coisa relacionada com o judiciário em Israel. E uma das coisas principais é essa comissão, esse grupo que faz a escolha de juízes. Tá? Agora isso está no foco das pessoas que querem fazer essa reforma judicial, porque eles dizem que só tem juiz de esquerda, só tem juiz anticolono, só tem juiz a favor de direitos humanos. Eles não querem, eles querem juiz conservador, juiz que pense com eles. Né? Então, eles querem o poder de colocar juízes na Suprema Corte. A gente viu nos Estados Unidos também essa questão com o Trump, a gente viu no Brasil com o Bolsonaro também. Quer dizer, e como aqui você não tem o presidente que pode escolher, indicar os indicados, né, para indicar novos juízes, que são no Brasil não são juízes, são no Brasil chamam de ministros da Suprema Corte, né? Ministros, aqui exato. São juízes, não são ministros, não são chamados de juízes. Aqui não tem, aqui tem uma diferença na questão de como escolhe, e tem uma comissão que escolhe. Essa comissão tem 9 pessoas. Dessas 9 pessoas, 3 são da Ordem dos Advogados, sendo o presidente mais 2. Tá? Então virou uma coisa importantíssima quem é o presidente. Se o governo conseguisse emplacar um presidente da Ordem dos Advogados do lado deles, esse presidente poderia indicar mais 2 juízes a favor do governo, e o governo não precisa nem fazer mais nada, não precisa passar mais lei nenhuma, não precisa fazer nada contra essa comissão de escolha de juízes, porque já está lá, já tem lá a maioria. Vai ter um cara vai ter o ministro da Justiça, vai ter um cara que é representante do Knesset do governo, e vai ter mais esses 3, você já tem 5 aí, né? Aí você consegue só um voto a mais de alguma outra pessoa lá da comissão, e pronto, você já tem aí não, 5, são 9 pessoas, 5 já é a maioria, né? Não precisa fazer mais nada. O problema é que eles não conseguiram. Esse cara, Amit Becher, conseguiu 73% dos votos, provavelmente mostrando, aliás, a eleição foi assim super. Mais uma derrota grande do governo, né, Dani? Mais uma derrota para o governo, porque entrou um cara contra a reforma judicial, um cara que não vai escolher juízes como o governo quer que escolha. Então, agora a confusão é o que o governo vai reagir. Como que o governo vai reagir? O governo, então, vai reagir agora passando a boiada da reforma judicial, ou o governo vai reagir de alguma outra forma? Como é que vai ser? Quer dizer, a escolha foi uma derrota muito grande, já depois de várias derrotas que o governo tem sofrido, a gente falou aqui no Expresso também na semana passada. Quer dizer, então, essa reforma judicial está cada vez mais levando, né, não conseguindo ir adiante como o governo quer, e essa foi mais uma derrota. Agora, só para mais uma pitadinha aí de pimentão, pimenta em cima dessa escolha aí do Amit Becher, por que ele conseguiu 73% dos votos? Porque é muito, né? Ganhar assim, landslide, como se fala em inglês. Porque o outro cara, que era o cara do governo na escolha, que era o F. Navé, que conseguiu só 19%, simplesmente já tinha sido afastado. Ele tinha sido presidente também da Ordem de Advogados, ele foi afastado por um caso esquisitíssimo, que ele conseguiu levar uma amante para fora de Israel sem passar a amante pela Polícia Federal, conseguiu esconder que ele viajou para o exterior com a amante, fazendo uma coisa criminosa, que ele passou com ela junto no lugar onde tinha assim, a Polícia Judiciária, quer dizer, a Polícia Federal de Israel, para ela não ser carimbada, que ela viajou porque era amante dele. Enfim, uma coisa horrível. Ele foi afastado. Então, ele é um cara que as pessoas já olham para o cara assim, né, segurando o nariz. Né? E aí, esse cara que o governo queria emplacar como, de novo, o presidente da Ordem dos Advogados, para ajudá-los a conseguir emplacar juízes mais conservadores. Não deu certo. Por que será que não deu certo? Né? Pois é. Então,
Mas agora a gente fica esperando, né, o noticiário da próxima semana para ver se a gente descobre qual vai ser a nova manobra do governo de Netanyahu, agora que perderam mais uma e que é mais um componente dentro dessa corte, né? Porque da outra vez, na semana passada, quando teve aquela eleição que ninguém entendia o quê, mas sabia que era importante, também era para integrar essa comissão de escolha de juízes. Essa mesma comissão. Exato. Exatamente. Então, Dani, muito obrigada por essa semana. Muitos assuntos mais uma vez, complexos, e a gente volta na sexta-feira que vem. Até Quem lá. sabe a gente vem com uma coisa um pouco mais divertida. Vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço. Vamos sim. Até lá. Tchau, Dani. Tchau.